Olá pessoal, pelo menos por enquanto, esse é o último vídeo do nosso curso. Vamos falar um pouco do cenário atual do mercado de ERPs e como podemos mudá-lo ou pretendemos mudá-lo com o uso do Framework Basis. Então, os ERPs disponíveis no mercado, na grande maioria foram criados há mais de 20 anos. Nasceram pequenos e foram crescendo à medida que era ampliada a capacidade do hardware e surgiam novas tecnologias. Para suportar as novas tecnologias, os novos recursos que eram viabilizados com aumento da capacidade do hardware, e redução de custo, tipo, processadores melhores, mais memória, custo mais barato de memória, mais capacidade de armazenamento, mais barato por megabyte, gigabyte armazenado. Os sistemas foram recebendo novas funcionalidades em cima de uma estrutura que não nasceu preparada para as dimensões que os softwares foram adquirindo. Então, nesse esforço para dar uma sobrevida a esses sistemas, muitos deles foram recebendo camadas adicionais, seja para permitir que eles se integrassem com um banco de dados, para dar uma ideia de coisa mais moderna, botar mais uma camada em cima, para se integrar com novas tecnologias, web, mobile, e essas tecnologias foram surgindo, também camada em cima de camada, e ficaram sistemas pesados. Então, hoje, os líderes do mercado são extremamente complexos em função dessa infinidade de camadas para dar essa sobrevida para os sistemas. Então, estavam ganhando dinheiro, o mercado tá pagando por esses sistemas, ninguém pensou em migrar. E até quem pensou teve dificuldades. Então, e não conseguiu finalizar os processos de migração e tal, por vários fatores. Então, hoje, para implantar, licenciar, customizar, além das complexidades, das exigências absurdas de hardware que esses sistemas têm, eles são ferramentas já ultrapassadas. Esses custos altos dos sistemas acabam refletindo nas planilhas de custo de produção das empresas, seja custo de comercialização, de produção, de logística, porque o software caro acaba refletindo nos custos, em todos esses custos, e acaba sendo, lá no final da cadeia, acaba sendo repassado para o preço das mercadorias. Então, como eu comentei, no passado, muitas empresas chegaram até a fazer tentativa de atualizar os seus ERPs. Algumas poucas até conseguiram viabilizar os projetos, mas a grande maioria dos projetos fracassaram porque as ferramentas e metodologias não tinham maturidade suficiente. Então, esses vários processos fracassados aí acabaram criando vários problemas. Sendo que muitos dos diretores de empresas que participaram de processos de migração ainda têm calafrios quando ouve falar em reengenharia, que era o termo utilizado na época para esses projetos de reformulação dos softwares de gestão, com o objetivo de torná-los mais aderentes às necessidades dos processos da empresa. Então, em função do trauma, do fracasso dos projetos de reengenharia, essas empresas acabaram abrindo mão de seus softwares adaptados aos seus processos de negócio, e elas se adaptaram a softwares de mercado. Então, com o aumento da complexidade de desenvolvimento em função da quantidade de tecnologias envolvidas e das próprias exigências dos clientes, o surgimento de novas soluções foi ficando cada vez mais escassas. E a gente pode afirmar aí que está ocorrendo um apagão na indústria de software no mundo todo. Então, atualmente, o mercado oferece, na sua grande maioria,
softwares velhos e defasados, além de caro e que acabam atrapalhando e limitando o crescimento das empresas. Então, os novos investimentos em softwares que têm sido todos direcionados para a criação de soluções web e para smartphone. Na verdade, está todo mundo aí buscando criar a ideia de $1 bilhão. O pessoal se empolgou aí com Facebook e outros produtos aí que surgiram e está querendo, todo mundo quer ficar rico aí, não está mais querendo desenvolver ERP, nem desenvolver e nem migrar. Seja porque as tecnologias ficaram muito complexas, seja porque eles estão querendo ficar rico rápido. Então, apesar de muitos ERPs serem verdadeiros dinossauros, por falta de opção, eles ainda estão sendo vendidos como ferramentas modernas e as empresas que compram somente estão percebendo o erro depois de gastarem milhões na implantação desses T-Rex aí que estão no mercado. Então, diante desse cenário, qual seria a solução? Criar novos sistemas integrados com as novas tecnologias ou refazer os sistemas existentes, eliminando processos desnecessários, tornando os mesmos mais adequados nas necessidades de cada empresa e também suportando nativamente as novas tecnologias aí do mercado. Porém, como eu já falei, a quantidade de tecnologias disponíveis, a criação ou migração de um ERP torna-se muito complexa, pois demanda equipes multidisciplinares, com uma gama muito ampla de conhecimento que acaba envolvendo muita gente e custando muito dinheiro. O pessoal precisa conhecer, além de regras de negócio, que é o básico, linguagem de programação, banco de dados, sistema operacional, web, mobile, web service, técnicas de gerenciamento de projeto e por aí vai. Então, é extremamente difícil de criar, gerenciar e principalmente pagar isso tudo que é demandado aí para a criação de um ERP ou para a migração de ERP. E isso tem inviabilizado a migração dos ERPs atuais para as novas tecnologias. Então, com a criação do Basis pela MTM, nós temos por objetivo reverter essa tendência das empresas que estão abandonando as suas soluções próprias e adotando soluções de mercado. Nós acreditamos que com as facilidades proporcionadas pelo Basis, muitas empresas que ainda têm soluções próprias irão repensar suas decisões de adotar um ERP de mercado ou manter uma solução própria, reformulada em função das novas tecnologias e das novas necessidades. Então, mesmo a software house que tem ERPs de mercado e até agora era inviável reescrever seus sistemas, terão com o Basis uma alternativa mais ágil e barata para refazer esses sistemas. Então, evoluindo a sua solução e passando a competir em melhores condições com esses dinossauros que, infelizmente, ainda dominam o mercado. Então, sinceramente, eu acredito que o Basis será um divisor de águas aí, permitirá aos sistemas de gestão do mercado evoluir, tornando-se mais ágeis, mais adaptados e consumindo menos recursos. Com isso, os ERPs da geração A, que fique bem claro aqui, a de antigos, não tem nada a ver com a inicial da linguagem que foram desenvolvidos. Então, os ERPs da geração A, que tem a mesma voracidade de um T-Rex aí, mas que chegarem a um ponto que não conseguem mais evoluir, serão aos poucos exterminados pelos novos ERPs, da mesma forma que os dinossauros foram extintos. Para reverter esse cenário, a MTM está com uma política comercial que permite às empresas utilizar o Basis em esquema de parceria, onde a empresa ou software house poderá utilizar nosso framework com baixíssimo ou nenhum investimento inicial e poderá comprar licença à medida que o sistema for sendo disponibilizado aos clientes. O custo da licença é baixo e são licenças definitivas, ou seja, paga-se apenas uma vez na implantação do sistema.
objetivo da MTM com esse curso é formar mão de obra nessas novas tecnologias para que as empresas fiquem mais seguras de mudar de plataforma de seus sistemas. Apresentar o Basis e mostrar que com as facilidades criadas por eles é possível a criação de novas soluções de ERP, seja criando sistemas novos para atendimento às necessidades específicas e que, da mesma forma que os atuais ERPs cresceram, nasceram pequenos e cresceram e se transformaram em grandes produtos, essas novas soluções que surgem para atender determinadas necessidades específicas das empresas possam também ir recebendo outras necessidades e crescer e se tornar soluções completas aí para o mercado. Também pretendemos ser uma alternativa para as empresas que têm soluções próprias, desenvolvidas em tecnologias mais antigas e que desejam migrar para a Microsoft e o C# e .NET. Então vamos ficando por aqui e esperamos ter contribuído para o crescimento profissional de todos os participantes e nos colocamos como alternativa para as empresas que irão desenvolver novas soluções de software ou migrar os sistemas existentes. Agradecemos a todos pela participação no curso. Obrigado.